Aqui, ó, gravando. Moçada, é o seguinte, o assunto da nossa aula hoje vai ser como que eu calculo a velocidade e aceleração instantânea. Para quem não lembra, para quem se perdeu um pouco aí nessa parte da matéria, o que seria a velocidade instantânea, né? Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite, Felipe. Pessoal, eu tenho que sempre lembrar da rodovia, tá? Isso é o fundamental que eu quero que vocês tenham em mente. Você está andando com o seu carro na rodovia e eu falo que você está com uma velocidade aí de 120 quilômetros por hora. Você saiu de Franca e foi até Ribeirão Preto. Isso não indica, isso não representa que você andou todo o intervalo a 120 quilômetros por hora. Significa que, às vezes, em Batatais, você passou a 90, na descida de Ribeirão você estava a 140, no radar você pisou no freio e foi a 90. Então, eu estou traçando para você uma média daquele intervalo. Só que existe alguns momentos que eu preciso saber qual é o valor da velocidade naquele ponto, qual é a aceleração naquele ponto. E para isso, eu utilizo alguns argumentos. E é aí que entra o conceito de velocidade e aceleração instantânea. A palavra instantâneo, ela vem do português, ela significa exato, que acontece no momento, tá bom? E aí eu vou trazer um exemplo agora prático para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu quero que vocês imaginem aqui a seguinte situação, ó. Isso eu já tinha explicado na aula anterior. Vou deixar isso aqui tudo anotado para vocês, tá bom? É o seguinte, imagina que aqui eu tenho um gráfico. E nesse gráfico, pessoal, eu fiz uma modelagem do espaço percorrido por um corpo em função do tempo. Então eu vim aqui, ó, e fiz o espaço que o corpo teve em função de um determinado tempo. Ele fez essa curva aqui, ó. No eixo que está deitado, eu coloquei o tempo, e na reta que está em pé, eu coloquei o espaço que ele percorreu, espaço por tempo, ó, S por T. Beleza, mas o que isso tem a ver, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui, a foto da tela, para vocês não se perderem muito. Isso está dizendo o seguinte, se eu precisar calcular, por algum motivo, qual é a velocidade média, por exemplo, de Franca até Ribeirão, eu vou vir aqui e vou colocar o tempo que eu saí de Franca, vou chamar de A, vou calcular o tempo que eu saí, vou colocar Franca, eu vou pôr F, e o tempo que eu cheguei em Ribeirão. E se eu preciso calcular uma média nesses dois intervalos, eu traço uma reta secante. Lembra que eu disse para vocês que quando uma reta passa por uma função, pessoal, pegando em dois pontos, eu tenho chamado reta secante. Então eu vou vir aqui e vou traçar aqui uma reta secante. A inclinação dessa reta secante aqui, ó, a inclinação dela, que é esse valor, me oferece o valor da velocidade média. Então, vamos definir aqui porque que eu sei que a reta secante me dá a velocidade média. Ó, reta secante é igual. O que seria a nossa reta secante? A parte que está na vertical dividido pela parte que está na horizontal. Isso daqui, ó. O que está na vertical sobre tudo isso que está na horizontal. Aí eu vou vir aqui e vou dividir, ó, o vertical pelo horizontal. E aí vocês vão perceber que essa minha reta secante vai ser quem que está na vertical? Olha aqui que legal, pessoal. Ó. Na vertical, eu tenho aqui a minha velocidade quando eu estava saindo de Franca. Depois, no ponto mais alto, eu tenho a minha velocidade quando eu cheguei aqui em Ribeirão. Ó. Velocidade quando eu cheguei em Ribeirão. E se eu preciso descobrir esse intervalo, eu vou pegar a velocidade de Ribeirão menos a velocidade de Franca. Isso aqui é o que está na vertical. E tudo isso eu vou dividir pelo que está na horizontal, que é o tempo que eu demorei para chegar em Ribeirão menos o tempo que eu saí de Franca. E o que é essa variação de velocidade sobre variação do tempo? Que é a nossa reta secante. Variação do espaço, desculpa, pessoal, aqui, ó. Aí já vai entrar em aceleração, ó.
Alguém acho que já tinha percebido isso aqui no chat, ó. É o espaço que eu estava quando eu saí de Franca e aqui o espaço que eu estava quando eu cheguei em Ribeirão. Então, o meu espaço de Ribeirão menos o espaço de Franca, o tempo de Ribeirão menos o tempo de Franca, me dá o conceito de velocidade média. Então, velocidade média, pessoal, só para a gente engatar bem a nossa primeira aqui. Nada mais é do que a inclinação da nossa reta quando eu faço a variação do espaço sobre a variação do tempo, tá? Eu pego o espaço final menos o inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Mas daqui a pouco eu vou parar um minuto para vocês tirarem dúvida. Mas eu quero passar isso a partir de um exemplo para ficar bem claro para vocês. Olha que interessante esse exemplo que eu vou dar agora. Vamos supor que eu consegui, por algum motivo, modelar o movimento de um determinado objeto. E essa modelagem aqui foi representada por essa curva que vocês estão enxergando aqui, ó. Essa curva toda aqui, ela está modelando o movimento de um determinado objeto. É isso que ela está fazendo. Só que eu tenho, na parte deitada, na reta horizontal aqui, eu tenho o que eu chamo de tempo. E na nossa reta que está em pé, eu tenho o espaço percorrido por esse objeto aqui. Perfeito. Eu já vou traçar uma pergunta para vocês agora. O tempo, a gente sempre começa a cronometrar do zero. Então, a gente vai começar a calcular o tempo daqui, pessoal, dessa posição que eu estou chamando de zero. Aumenta aqui um pouco, ó, do zero. Então, como eu quero calcular o espaço do zero, me interessa apenas essa parte aqui, ó, somente essa parte que interessa para a gente no gráfico. Aí, esse exercício está dizendo o seguinte, no ponto zero eu poderia estar ali na padaria Estrela, tá? Uma suposição para vocês, eu estou aqui na padaria Estrela. Eu comecei a verificar como que esse objeto estava se movimentando. Aí passou, por exemplo, vamos supor que na parte de baixo está em horas. Vamos fingir que aqui passou meia hora. A partir de meia hora, eu tinha andado 10 quilômetros. Aí vamos supor que passou uma hora, eu andei aqui mais ou menos, ó, vamos colocar aqui, uns 14 quilômetros. Então, eu fui cronometrando algumas situações que eu fui fazendo tempo a tempo. Mas aqui, ó, a partir de um momento, eu comecei a diminuir. Alguém sabe falar para mim o que significa essa parte que está para baixo do gráfico? Vamos parar a aula um minutinho e vamos entender isso. O que significa esse pedaço aqui, ó? Pode responder no chat aí, para mim no áudio, ó. Desaceleração? Ainda não. Mudança de sentido? Perfeito, mudança de sentido. Ó, eu vou tentar trazer uma realidade para vocês entenderem. Ele está fazendo isso aqui, ó. Eu tô nesse ponto, que é Franca, e eu tô indo lá para Ribeirão. Para Ribeirão. Esse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, o ponto zero, é o nosso referencial aqui em Franca, tá? É como se fosse lá a padaria Estrela. Você saiu daqui e você foi andando para sentido Ribeirão. Então, por exemplo, passou meia hora aqui, ó, você andou aqui aproximadamente 10 quilômetros. Passou, por exemplo, uma hora, isso aqui, meia hora, vou colocar assim para ficar mais fácil, eu andei 10 quilômetros. Aí depois passou aqui um intervalo, pessoal, ó, de uma hora. Uma hora tá aqui. Em uma hora, eu andei aqui, ó, um total aqui de 14 quilômetros. Aí passou uma hora e meia aqui, ó. Quando eu volto uma hora e meia, vou pegar, uma hora e meia aqui, ó. É como se tivesse dado aqui para mim um valor de 12 km. Mas o que significa esse 12 km? Esse 12 km está dizendo o seguinte, que eu mudei a minha direção, igual vocês acabaram de responder aí. Em vez de eu estar indo para Ribeirão, o que eu fiz? Em algum ponto aqui em cima, ó,
aqui em cima, exatamente nesse ponto, eu fiz uma mudança de direção e peguei a minha rodovia aqui, ó, no sentido contrário com o meu carro. É como se eu estivesse voltando para Franca, tá? Aí eu vim andando, 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 andando. E eu estou voltando agora para a cidade de Franca. Pessoal, para eu ver só se vocês realmente estão entendendo, como eu estou voltando para Franca, eu pergunto para vocês, após quanto tempo eu voltei em Franca? Eu saí da Estrela e voltei para a Estrela após quanto tempo novamente? Quem manda essa? 2 horas? Isso, muito bom. 2 horas, Vitória. Parabéns, é isso mesmo. Porque aqui exatamente, ó, 2 horas, eu me retornei aqui para a cidade de Franca. Mas tá bom, então. O que significa agora, então, essa parte aqui embaixo no gráfico, ó? Esse negativo. O que significa esse? -10, -20. Andei -10 quilômetros, andei -20 quilômetros. O que significa essa baboseira de negativo no nosso gráfico? Você pegou a Presidente Vargas e foi para trás. Boa, perfeito. Vamos pegar uma estrada que vai sentido. Uma estrada que está no sentido contrário de Franca pode ser Patrocínio. Significa, então, que quando eu cheguei, em vez de eu continuar e parar aqui na Padaria Estrela, eu continuei andando no sentido contrário. É como se eu estivesse indo lá para Patrocínio. Ó. Então, aqui, esse -10 significa que eu andei 10 quilômetros no sentido contrário de Franca. Esse -20 indica que eu andei 20 km no sentido contrário de Franca. Eu estou indo para Patrocínio. Então, pessoal, esse gráfico, quando eu olho para ele, esse cara aqui, ele traz para a gente aqui, ó, algumas informações muito importantes, ó. Ele está dizendo para mim que eu estou adotando como referencial Ribeirão Preto, eu estou indo em sentido de Ribeirão. Em algum momento eu parei o meu carro e continuei agora voltando para Franca. Em algum momento eu cheguei em Franca e depois de Franca eu fui no sentido contrário para uma outra cidade que a gente chamou de Patrocínio. Então toda essa curva que vocês estão vendo, ela nada mais é do que ela está representando o movimento de um carro. Estou indo, parei o carro e retornei. Pessoal, show de bola. Eu acho que todo mundo entendeu a interpretação do gráfico. Posso prosseguir, não fiquem com vergonha, pode me perguntar alguma coisa. Pessoal, se tiver com vergonha, pode mandar no chat para mim no particular, que eu não falo o nome, não. Eu explico. Professor, só uma coisa. Vamos imaginar que o objetivo original era Franca e Ribeirão, né? Perfeito. Então, se eu poderia também interpretar que no ponto que houve o retorno, foi a chegada de Ribeirão e a volta para Franca? Poderia, sem problema nenhum. Tempo. Sim, porque você lembra que a gente comentou? Os dados, quem vai colocar é o observador. Então, vamos supor que aqui, ó, daqui Franca até Ribeirão tem 90 quilômetros. Então, vamos supor que realmente isso aqui fosse verdade, eu demoraria lá um pouquinho mais de 1 hora para chegar, porque a gente demora mais ou menos 1 hora ou 50 minutos para ir para Ribeirão. Aqui eu estaria com mais ou menos um número 90, ó. Aí eu poderia fazer essa interpretação, entendeu? O 90 indicaria para mim que eu cheguei em Ribeirão Preto e fiz essa mudança de direção. Muito boa a sua análise, tá? A gente não precisa se prender nesses valores, porque esses valores eles estão transmitindo o que realmente está acontecendo no nosso experimento, no laboratório. Então, eu vou colocar os dados que eu fiz por observação, de forma empírica. E esses dados vão gerar uma curva, e essa curva ela vai ser capaz de trazer para a gente algumas informações muito bacanas. Tá? Então, pessoal, agora eu vou começar o exercício. Então, o primeiro passo, o mais importante de tudo, era que eu fosse capaz de olhar para esse gráfico e conseguisse interpretar ele de uma maneira satisfatória. Agora eu vou colocar aqui para vocês, ó. No item 1 ele coloque as coordenadas para o eixo X e para o eixo Y. Pessoal, ó,
Presta atenção nesse detalhe aqui, para tudo e olha. Antes de você começar qualquer exercício, você vai ler o enunciado e vai tentar interpretar o que as letras do alfabeto do enunciado estão falando para você. Essa atividade ela está dizendo o seguinte: considere que o movimento de uma partícula foi modelado de acordo com o gráfico. E ele te deu a função gráfica, que é essa função aqui, ó. Quando você olha para essa função, você percebe que você tem duas letras do alfabeto. É fundamental, é muito importante, pessoal, que você interprete essas variáveis, essas letras. Como apareceu a letra X e apareceu a letra T, quem é o X e quem é o T? De novo, quem é o X, quem é o T? Eu preciso descobrir isso. E eu sei que o X aqui, ó, indica o espaço. E o T indica o tempo. Então, o meu gráfico aqui ele foi muito ingrato, eu digo assim que ele foi meio FDP, porque ele colocou aqui o X em função do T. Então, você vai perder aquela concepção sua, presta atenção nessa parte que é importante, ó, que aqui sempre tem que estar, ó, deixa eu aumentar essa espessura da linha aqui, você tem que perder aquela ideia que quem está em pé é sempre Y, quem está deitado é sempre X. Não necessariamente. Depende da nossa função. Então, por exemplo, se a função dada fosse essa daqui, ó, y igual 20 menos 5t ao cubo, ó, quem aparece primeiro fica na reta em pé. Quem aparece segundo fica na reta deitada. Então, meu y está em função do t. Eu escrevo ele desse jeito. Suponha que o exercício tivesse trazido para mim, isso daqui, ó. Não existe trago, né? Tivesse trazido para mim isso aqui, é z de A igual a 20 menos 3A. O que significa z de A? Que eu tenho uma função z que está em função do A. Como o z apareceu primeiro, ele vem aqui na reta que está em pé, e o meu A, ele vem na nossa reta que está deitada. Pronto, o Z tem função do A. Eu sei que eu estou o curso inteiro falando para vocês que a reta deitada é X, mas como a função é X em função de T, o meu X, ó, ele vem aqui, e o meu T, ele vem aqui embaixo. Então, isso traz algumas informações muito, mas muito importante para mim. E que informação que é essa? Que esse nosso T, ele indica o tempo. E esse nosso X, ele indica o espaço. Pronto. É isso que ele está falando. E eu ainda vou complementar uma coisa, pessoal, nesse exercício. Eu ainda vou falar isso para vocês. Vocês não precisam adivinhar, porque vocês vão estar fazendo o próprio experimento. Eu vou dizer que o X indica o espaço e ele foi medido em metros. E o T indica o tempo e eu vou estar colocando em segundos. Então, eu tenho aqui segundos e aqui eu tenho metros. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo que eu preciso fazer para ter sucesso nesse exercício? Olhar para a função, ver as letras do alfabeto que apareceram na função e indicar essas letras dentro do gráfico. A letra que aparecer primeiro, eu olho o significado dela e coloco na reta em pé. A letra que aparecer em segundo, ela está em função da primeira. A gente usa esse nome para dizer que a primeira está em função da segunda. E eu coloco na reta deitada. Moçada, falei. Até aqui tá tranquilo? Deu para vocês começar a engatar a primeira aí no nosso gráfico ou não? Alguma dúvida? Tranquilo. Show de bola. Então vamos lá. Júnior, se eu quisesse inverter as retas, eu teria que inverter a função lá em cima, né? Seria t em função de x, né? Isso, teria que ser t em função de x. Só que, na verdade, para você inverter isso aqui, daria um trabalho, né? Porque eu teria que colocar o t em evidência, ó. Eu ia ter outra função. Sua pergunta é interessante, ó. Isso daqui pode ser escrito assim, ó.
20t menos 5t. Esse parênteses aqui, x em função de t, ele não serve para nada, é só para dizer que o meu x está em função do t. Se eu precisasse colocar isso em evidência, se eu precisasse inverter igual você está falando, eu precisaria fazer o seguinte, colocar o t aqui em evidência, ó. O t vai ficar 20 menos 5t ao quadrado. Aí eu iria ter que isolar o t aqui, eu ia ter que fazer umas mudanças de variáveis, ia dar um pouco de trabalho. Mas eu já não teria mais essa função aqui. Ô, João, eu quero te comentar outra coisa. A gente fala que o x está em função do t pelo seguinte fato. Se você olhar para essa função aqui, ó. Se você colocar o número 1 aqui, falar que o t seu vale 1 e resolver essa conta aqui, ó. Você vai encontrar o espaço dele percorrido após 1 segundo. Então, para cada t que você coloca, você tem um valor aqui no x. Por isso que o x seu está em função. O que quer dizer a palavra em função? Ele depende. Ele depende de quem? Do valor que você coloca aqui, ó. Tá? Então, não basta eu fazer isso daqui, não, ó. Toma cuidado que não é isso, ó. Não, legal. Tá bom? Pessoal, agora aqui, ó, então a questão 1, a gente acabou de responder. Coloque as coordenadas para o eixo x e y e indique o contexto com as unidades de forma explícita. O eixo x nosso, na verdade, é o eixo deitado, ele está indicando o tempo e ele está representado pela letra t. O nosso o eixo y, que era o eixo vertical, ele traz uma informação, que é o nosso espaço, e ele está representado pela letra x. Então, a gente tem uma coisa assim agora, ó. X e t. Nosso x em função do tempo. Pronto. Agora, ele pede assim no item 2, utilize a caneta de duas cores e indique a parte do gráfico o qual o objeto caminha em direção do referencial adotado e contra o referencial adotado. Eu digo que o sentido do referencial adotado é sempre para a parte de cima, é a nossa seta. Essa parte aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, se vocês observarem, ó, ele vai no sentido do referencial. Se eu falar que o referencial é patrocínio, ele está indo no sentido de patrocínio. Se eu falar que é Ribeirão, ele está indo no sentido de Ribeirão. Aonde ele mudou de direção, que é esse pedaço aqui, ó, é o sentido contrário ao referencial adotado. Então, lembra-se que o nosso referencial sempre se baseia aqui, ó, no sentido da seta. Para cá é no sentido do referencial, para a parte de abaixo aqui é contra o referencial, ó. Contra, porque a nossa seta estaria para cima, tá bom? Agora eu vou parar um pouquinho e vou perguntar para vocês uma coisa para ver se vocês estão rápido em observações, tá? E vou passar uma atividade para vocês quebrarem a cabeça junto comigo. Na questão 3, ele pergunta: em qual instante o objeto mudou a sua direção? É isso que eu quero descobrir. Em qual instante que ele mudou a sua direção? Quando eu falar para vocês a palavra instante, vocês vão gravar isso aqui, ó. Vou colocar até dentro de um quadrinho para vocês não esquecerem. Quando eu falo a palavra instante, eu estou me referindo ao tempo. É isso que eu quero descobrir, ó. Eu quero determinar o tempo que esse objeto mudou a direção dele. A gente quer calcular isso. Apenas observando no gráfico. Então, vamos lá. Instante é tempo. Então, eu quero procurar alguma coisa aqui na reta X, ó, que me dê o tempo que o objeto mudou a direção. Alguém tem algum palpite aqui para mim? Pode mandar no chat. 1,2 mais ou menos aí. Isso, boa, perfeito. Ótimo. 1,2, 1,3, muito bem, Vitória. É isso mesmo. Ele mudou o tempo, pessoal, nesse momento aqui, ó, que ele mudou a direção dele. Aqui ele estava subindo, no sentido do referencial, aqui ele estava descendo.
Então, nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo, ele mudou o tempo dele, certo? Dá mais ou menos aqui 1,3, é isso mesmo. No final da aula, eu vou dar um desafio para vocês, valendo meio ponto na média. Vamos ver, se alguém quiser já ir pensando. Eu estou fazendo um chute, que é o 1,3, né? Que é onde ele mudou a direção dele. Se alguém conseguir falar para mim aqui e comprovar o resultado exato, vai ganhar pontinho, tá bom? Daqui a pouco a gente para um pouquinho para vocês poderem pensar nisso aqui. Agora, olha a questão número 4. Qual o espaço percorrido após? A maioria do pessoal que sai do ensino médio, às vezes tem uma dificuldade do caralho de interpretar a pergunta. Pessoal, a pergunta não é qual a velocidade, qual é o tempo. A pergunta é qual o espaço. Então, quando eu pergunto assim para vocês, qual é o espaço? Deixa eu só escrever uma coisa aqui, ó. Aproximadamente 1,2 a 1,3 segundos. Quando ele pergunta para a gente aqui qual é o espaço, eu tenho que me perguntar qual é a fórmula que eu vou utilizar para calcular o espaço dado no gráfico. Vou escrever aqui para vocês, ó. Se é o espaço, qual é a fórmula do espaço? Do espaço. Só que esse movimento não é um movimento qualquer, é um movimento que eu fiz ele por observação, eu fui bater no olho vendo como que ele funcionava, joguei ele num gráfico, esse gráfico me deu uma curva. Então, esse movimento ele é descrito por essa equação aqui, ó. X é igual, olha a nossa equação aqui, pessoal. 20 menos 5t ao cubo. Vamos colocar ela aqui, ó. Então, essa equação aqui, menos 5t ao cubo, ela me dá o espaço para cada intervalo de tempo. Então, é essa interpretação que vocês precisam ter aqui, ó. 20 menos 5t ao cubo. O que eu estou dizendo para você? Se você pegar o número 1 e colocar 0,5 segundos, você vai descobrir quantos metros aquele objeto percorreu em 0,5 segundos. Se você for na letra T e colocar 1 segundo, você vai descobrir quantos metros aquele objeto percorreu em 1 segundo. Se você for na letra T e colocar 1000 segundos, você vai descobrir quanto metro ele andou em 1000 segundos. Então, como eu quero saber o espaço, ó, eu quero descobrir isso aqui, ó. Quero descobrir o valor do x, porque eu sei que o meu x indica espaço e o meu t indica tempo. Pessoal, vou fazer só o item 1 para vocês, tá bom? Vou deixar para vocês quebrarem a cabeça no 2 e no 3. Mas ele é bem simples, ó. A nossa função é essa aqui. Como eu quero o espaço em 1 segundo, eu vou vir aqui, ó, vou apagar o t. E no lugar do t, eu vou colocar o número 1. 1 não, né? Porque a gente está fazendo de meio. Vou colocar o 0,5. Estou fazendo esse aqui, ó. Aí eu vou lá na calculadora e vou resolver essa conta aqui, ó. 20 menos 5 vezes meio ao cubo. Eu vou abrir a calculadora aqui para vocês, para a gente fazer junto, tá bom? Espera aí. Aí, ó. 20, eu vou digitar o 20 vezes, eu vou fazer tudo de uma vez na calculadora, vezes 0,5. E, pessoal, para eu colocar elevado ao cubo, eu uso essa ferramenta aqui, ó. Primeira, segunda, terceira linha. 1, 2, 3, 4. Essa aqui, ó. Não está aparecendo aí com o mouse, né? Eu não consigo grifar para vocês, mas essa ferramenta que eu estou tentando girar aqui, ó. Tá vendo? Terceira coluna, terceira linha na quarta coluna. Você clica aqui, ó. Ela sobe o mouse, aí você digita o 3 e dá um igual. Isso dá 2,5. Então agora eu vou voltar aqui, ó.
2,5. Voltou, não. Aí, foi. Então, eu sei que quando eu resolvi isso na calculadora, isso aqui deu como resultado 2,5 metros. Ô, Oi? por que você fez 20 vezes meio? Ah, faltou o 5 lá, né? É, Faz pra mim aí, pra eu não ter que voltar aqui. Ah, não, faça aqui, ó. Vamos fazer junto, ó. Eu esqueci do 5 aqui. Eu tinha saído da telinha que eu não vi. E a gente já ia conferir mesmo, já ia dar pra perceber que não tava. Peraí, só um pouquinho que minha calculadora ela não pega na tela meia. Ó, 20 vezes 5 vezes meio ao cubo, ó. Pessoal, tranquilo? Todo mundo conseguiu perceber esse rinho? é Deu 20 menos 5, não é? é menos lá? Tá menos, né? Menos 5 vezes t ao cubo. Deu 19,37. Eu vou mostrar para vocês que no gráfico que eu ia mostrar agora, eu já ia perceber que o valor estava errado a função. Isso é importante. Não tem problema a gente errar continha, pessoal. Mas é muito importante que a gente, na hora que a gente for no gráfico, a gente detecte esse erro. Então, deu 19,37, ó. Quando eu for aqui no gráfico, isso que é o mais importante, ó, agora. Aqui deu 19,35. Ô, Juninho, Oi? eu acho que a conta ainda não tá certo, não, porque Não, você tem não que fazer tá. 20 vezes meio, não é? Eu não fiz 20 vezes meio lá? Não. Eu fiz 20 menos. Cadê? Deixa eu olhar a função aqui certinho, gente. Tem que fazer Ah, 20 ó, vezes. ó. Copiei a função errada, pessoal. Ninguém tinha percebido aqui embaixo, não, ó. Aqui, ó. Eu tenho que ficar atento mesmo. Olha aqui, ó. Olha a função. Mas no gráfico a gente já ia ver que estava errado. Deixa eu mostrar o gráfico e ajeitar para vocês. Olha que interessante. A gente quer descobrir qual que é o espaço percorrido em 0,5. Se eu pegar aqui exatamente, ó. É isso que a gente tem que ficar atento. Se eu pegar exatamente aqui no meio, ó, e levar na minha curva, vocês conseguem perceber que esse resultado ele dá um pouco abaixo do 10. Então, o meu resultado não poderia dar 19, não poderia ter 2. Então, o que significa isso? Que alguma coisa aqui, ó, foi copiada errada, tá? Eu vou copiar essa função aqui certa aqui embaixo agora. Ó, eu coloquei 20 aqui na função. A função é x é igual, desculpa aí, pessoal, 20t menos 5t ao cubo. Essa é a nossa função. Então, agora eu preciso substituir aqui, ó, 20 vezes. Foi bom o meu erro, porque eu vi quem estava atento ou não, ó. 20 vezes meio menos 5 vezes, vamos colocar aqui, ó, da mesma cor, menos 5 vezes meio novamente. Tudo isso elevado ao cubo. Esse resultado, pessoal, ele tem que dar um pouco menor do que 10. Alguém fez aí já ou não? Eu fiz. Deu 9,365. Perfeito. Isso aí mesmo. Agora vocês podem ver que tem toda a lógica nesse resultado nosso, ó, toda. Ela está inteirinho batendo aqui, ó, com o valor 9,3. Está bem um pouco abaixo de 10. Então, aquele primeiro erro que eu coloquei 2 e depois que eu copiei a função errada e coloquei 20, na hora que eu for olhar no gráfico, é importante que eu já veja que não dá sentido, ó. A curva minha, ó, ela está batendo aqui, nesse ponto. Então, o mais interessante na engenharia é isso. Errou conta, o software faltou uma vírgula, a gente vai trabalhar muito com Excel. Eu tenho que ter uma noção se isso está certo ou não quando eu for olhar no gráfico e for fazer algum tipo de correção. Tranquilo? Então, pessoal, são palavras-chave nesse exercício que é importante que vocês lembrem o seguinte. A pergunta, eu quero determinar o espaço. Então, eu fui buscar aqui, ó, a equação do espaço. Pessoal, agora para eu descobrir um segundo, eu vou usar a equação do espaço e vou colocar 1. Para eu descobrir 1,5, eu vou usar a equação do espaço e vou colocar 1,5. Minha pergunta para vocês é a seguinte: posso deixar essa daqui para vocês fazerem depois, para a gente não perder muito tempo? Pode, tranquilo.
Tem como você passar o resultado só para conferir, só? Tem, depois eu posso porque eu não resolvi nada, Ah, tá, firmeza, então. tá? Se eu tivesse com a minha... É que eu tô sem minha calculadora aqui, pessoal. E ficar trocando de tela toda hora faz um rolo. Mas depois, no final da aula, eu posto aqui para vocês. Mas é Mas só se... trocar o T aí, não é? Só, O ó, valor vamos... T. Deixa eu fazer a 2 novamente para vocês entenderem. A pergunta é qual o espaço? Então eu vou pegar a expressão do espaço, que é essa aqui, ó. 20t menos 5t ao cubo. Só que ele está perguntando para mim o espaço em 1 segundo. Então, se é o espaço em 1 segundo, eu vou pegar esse 1 aqui, ó, vou colocar aqui no lugar do t, vou colocar aqui no lugar do t e vou descobrir o valor do x. É o x que me indica o espaço, ó. É isso que a gente vai fazer. Então, isso daqui, ó, fica assim, x é igual 20 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao cubo. 20 vezes 1 dá 20, 5 vezes 1 ao cubo dá 5. Isso daqui dá como resultado 15 metros. Deixa eu ver o chat aqui, se alguém está com dúvida. Isso, 15, muito bom. Murila, Vitória, perfeito. Então, se você for voltar lá no gráfico agora, ó, aqui em cima, vamos ver se tem sentido esse resultado. Se eu pegar exatamente aqui no 1, ó, vou pegar meu ponto e levar uma reta no 1 segundo aqui, ó, até a curva, eu vou bater aqui, ó, em um ponto, e esse ponto nosso aqui, ó, será 15 metros. Viu como bateu, deu sentido? Então, ele andou aqui até mudar a direção dele, ó, um pouco mais que 15 metros. Pouca coisa maior aqui foi o valor que ele andou. Pessoal, tranquilo, podemos prosseguir aqui mais um pouco, só para vocês entenderem. Vou deixar esse item C aqui, só para vocês brincarem, para ver se realmente vocês estão brincando certo aí com a calculadora e tudo. Questão número 5 agora. Agora ele não pergunta mais qual é o espaço. Olha a diferença dos dois aqui, ó. Deixa eu colocar uma coisa para vocês não esquecerem. Espera aí, quer ver? Eu quero que vocês foquem na pergunta, ó. É isso que o aluno erra. Aqui, ó. A galera se confunde nesse ponto. Ah, cadê a imagem aqui? Recentes. Ó. Olha a pergunta da anterior e olha essa pergunta aqui para ver se vocês conseguem pegar bem a diferença. A anterior perguntava qual era o valor do espaço percorrido após tanto tempo. Então, naquele tempo, qual era o espaço? Ó. Naquele tempo, que era o tempo de meio segundo, 1,5. Então, naquele tempo, qual era o espaço? Agora a nossa pergunta é diferente. Ela quer saber qual é o valor da velocidade média. Não é mais qual é o espaço. E aí eu preciso lembrar o seguinte: para calcular a velocidade média, eu uso a fórmula variação do espaço sobre o tempo. Na aula anterior, eu disse para vocês que velocidade média era espaço por tempo. Mas se eu saio de um ponto A e vou para um ponto B, eu vou de Franca até Ribeirão, eu saí, por exemplo, de 2 km, fui até 10 km. Quanto que eu andei? Andei 8 km. Quando eu saio de um ponto e vou até outro, eu chamo isso de variação do espaço. Eu saí de casa a 1h da tarde e cheguei no meu trabalho às 3. Qual foi a variação do tempo? 3 horas menos 1 hora, 2 horas. É o tempo que eu demorei. Então, para indicar a variação, a gente usa esse símbolo aqui do delta, ó, delta S sobre delta T. Então, vocês pescaram agora a diferença da pergunta, qual é a velocidade média
eu vou pegar a fórmula da velocidade média e eu vou lembrar que essa fórmula da velocidade média nada mais é do que a inclinação da reta secante. Só para a gente trabalhar alguns conceitos aqui, ó. Se eu saio do serviço a 1h e chego às 3, eu estou pegando, para eu descobrir que foi 2 horas, eu pego o meu tempo final e subtraio do meu tempo inicial. Eu faço isso aqui, ó. Tempo final menos tempo inicial. Variação do espaço é a mesma coisa. Ó, é espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Pessoal, vocês só precisam lembrar que eu falo que a inclinação da reta, pelo fato que se eu traçar uma reta secante aqui, ó, entre 2 pontos, ó, lembra que é isso aqui, ó, é variação do espaço sobre variação do tempo. É isso que a gente já aprendeu. Pronto, ó, eu acho que está fluindo aí para vocês agora. Agora vamos só trocar, a gente vai substituir os dados aqui. Eu vou dar um tempinho de vocês fazerem um para eu ver se vocês entenderam. Ó. Como eu quero agora de 0,5 a 1,5, eu preciso lembrar aqui, ó, de 0,5 segundos até 1,5 segundos, esse aqui é o nosso tempo inicial, esse é o nosso tempo final. E por que que eu sei que se trata de tempo? Porque tem a palavra segundos. Simples. Então, meu tempo final é 1,5, meu tempo inicial é meio. Pessoal, agora, ó, eu queria uma forcinha de vocês. Vamos tentar me ajudar aqui para ver se vocês entenderam, para a gente não fazer muita bagunça. Como que eu calculo o espaço em meio? Em meio segundos. Eu sei qual é o valor do espaço? Quanto ele andou em meio segundo? Tem esse resultado ou não? Tem. Quanto que deu? 9,300. Perfeito. Eu já tenho esse resultado. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou organizar essa lousa aqui para vocês, ó. Que eu vou passar ela mais arrumada para vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse pedaço aqui. Espera aí que eu vou pôr ele aqui. Já vou arrumar isso aqui. Eu vou pegar esse pedaço, vou colocá-lo aqui. Vou pegar esse pedaço aqui, vou colocar ele aqui, ó. Então, essa parte aqui, deixa eu desligar minha internet, senão começa a vir o zap aqui. Esse primeiro pedaço foi para 0,5 segundos. Então, no meu tempo de 0,5 segundos, o nosso espaço percorrido foi 9,365. Esse outro aqui foi para 1 segundo. E para 1 segundo aqui, ó, o espaço percorrido deu 15 metros. Então, quando eu faço velocidade média, que é espaço final menos espaço inicial, para esse meu período inicial de meio, o meu espaço inicial foi de 9,365, ó. (9,365). Pronto. Agora eu preciso também descobrir qual é o tempo final para o meu espaço de 1, para o meu tempo de 1,5. Qual que foi o meu espaço quando t era 1,5? Alguém chegou a fazer esse valor aqui, ó? Que eu ia deixar para casa agora. 13,125. Quanto? 13,125. 13,125. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a mesma função, essa daqui, ó. No lugar do t, vocês vão substituir pelo valor de 1,5. Então, aqui vocês vão colocar para mim 1,5. E aqui vocês vão colocar 1,5. E o restante você vai copiar igual tá, ó. X é igual a 20 vezes menos 5 vezes aqui ao cubo. Quando você resolver isso daqui, quanto que deu? 13,125,
que é o valor que a gente encontrou aqui, ó. E esse resultado é para x igual a 1,5 segundos, ó. Prontíssimo. Então, eu encontrei aqui o resultado como 13,125. Agora, vamos aprender a fazer isso tudo de uma vez na calculadora? Vocês vão falando os números aí para eu não me perder lá, pessoal, porque eu esqueço aqui, ó. Tanta coisa, a gente trabalha das 6 até... E aí eu vou colocar aqui, ó, na calculadora. Porque minha calculadora eu não estou conseguindo abrir ela só na tela um pedaço. Eu vou abrir aqui, ó, a função de fração. A função de fração, ela está na terceira linha, primeira coluna, tá? Aqui. Conta aí, terceira linha, primeira coluna. Aí na parte de baixo eu vou colocar meu dedo e vou posicionar o mouse, ó. Era 1,5 menos 0,5, que era o tempo final e o tempo inicial. Na parte de cima, eu vou pôr o meu mouse lá de novo. Travou, não quer ir. Vou de novo, não tem problema. Então, na parte de cima eu teria 13,125. Isso. É, Sim. pessoal? Isso. 125. Menos 9,375. 375. E na parte de baixo, 1,5 menos 0,5. Pronto, ó. Tá tudo pronto, tá bonito, adequado. Vou dar um igual aqui. 3,75. Agora eu preciso interpretar esse resultado aqui, ó. Eu vou colocá-lo aqui. E isso dá 3,75. Agora, presta bastante atenção nessa unidade de medida, moçada. Aqui em cima, ó, é variação do espaço, está em metros. Aqui embaixo está em segundos. Então, é metros por segundos. Pessoal, está indo muito rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar essa bagunça minha aqui, ó, da lousa? Sim. Beleza, então, fazer aqui, ó. Agora, tenta fazer para mim, eu vou dar uns 5 minutos para vocês, tenta fazer o item C e depois eu vou deixar para vocês resolverem o item 7. Esse aqui eu vou deixar para casa, ó, senão não fica nada para vocês fazerem aqui. Ó. Faz só o 6 aqui, fazendo favor. Pra gente ver quanto que dá e vai mandando no chat que eu vou conferir para ver quem tá fazendo, quem tá conseguindo. Mas não copia do amiguinho, não. É para fazer o 6? Oi? É o 6 que você pediu para fazer? Isso, 6. Que é a O 6 velocidade. é igual ao 5. Ah, não, é um pouquinho diferente, né? É que o 5 era de meio até 1,5. Agora é de 1 até meio, até 1,5. É como se, só para vocês entenderem, quando eu fiz de meio até 1,5, é como se eu estivesse calculando a velocidade média, por exemplo, de Franca até chegar a Ribeirão Preto. Quando agora eu estou aumentando de meio para 1, é como se eu estivesse calculando a velocidade média aqui de Batatais até Ribeirão Preto. Tá vendo que eu estou diminuindo o intervalo de tempo? É como se eu estivesse tendo uma aproximação melhor do meu resultado. Deixa eu ver. Você pode subir a tela aí, só vou tirar um print aqui que eu não copiei hoje, só para. Ah, tá. E eu mando também para vocês qual? Essa aqui? Tudo? É, só para. Isso. E no final da aula eu mando inteiro resolvido. Pronto. Beleza. Deixa eu ver o chat aqui. Alguém já mandou resposta aqui, olha que beleza. Menos 3,75. Isso. Diogo, a Mayra, Murilo, Vitória, isso. As duas meninas únicas da sala é da engenharia de produção ou da engenharia civil? A Maíra, é Maíra mesmo? Isso, é Mahira. É civil Civil. também. E a Vitória também da civil? Bacana.
Então só tem homem na produção. Murilo é da Tem uma produção, moça né? aí, mas eu acho que ela é dispensada da sua matéria, eu acho. Tainara, eu acho. Ah, tá. Aí, pessoal, ó. Então, não vai ter muito grandes problemas aqui. Eu só preciso entender o seguinte, que quando eu quero calcular a velocidade média, eu preciso partir para a fórmula da velocidade média, ó, igual vocês estavam fazendo. Qual que é a nossa fórmula da velocidade média? É o espaço final menos o espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Agora eu preciso lembrar, conversar, bater um papo com o exercício, qual que é o tempo de quanto a quanto eu quero calcular. Eu quero calcular de 1 até 1,5. Então, meu tempo final é 1,5, meu tempo inicial vale 1. Eu sei que 1,5 menos 1 vai me dar como resultado aqui 0,5. Agora eu vou partir para descobrir quando o meu tempo vale 1,5, qual é o valor do nosso espaço final. Aí eu vou ter que ir lá atrás, ó. 1,5 aqui. 1,5, o tempo final, ó, o espaço dele final foi 13,125. Então eu vou colocar aqui 13,125 menos. Agora no número 1, qual que foi o espaço dele quando o tempo era 1? Eu vou lá e vou olhar, ó, quando o tempo foi 1, esse resultado deu exatamente 15. Então eu vou vir aqui, vou colocar 15. E aí vocês foram na calculadora, montaram essa continha aqui e deu como resultado, ó, 13,125 menos 15 vai dar 0,75. Mas vocês fizeram tudo direto aqui e deu menos. Vou olhar aqui no chat aqui. Deu menos 3,75. 75. Perfeito. Ó, e a unidade metros por segundo. Mas olha aqui agora uma coisa. Velocidade negativa. O que significa velocidade negativa, pessoal? Vou voltar. Que eu tô Inverteu o sentido, né? Oi? Que eu pisei no freio? Velocidade negativa? Inverteu o sentido, né? Inverti o sentido, perfeito. Toma cuidado que muita gente vê velocidade negativa, acha que é porque eu tô pisando no freio. Quando eu piso no freio, ó, aqui é sentido contrário. Agora, quando eu tô pisando no freio, é aceleração negativa. Aí sim a gente vai trabalhar com aceleração. Pronto, pessoal. Tô quase acabando essa brincadeira aqui, ó. Agora eu quero ver quem que vai conseguir entender isso aqui. Agora, ó, para eu calcular o espaço, quanto ele andou em função do tempo, eu consegui criar esse gráfico aqui, ó, a partir de observações. E com esse gráfico, o programa me soltou uma informação, ó. X é igual a 20t menos 5t ao cubo. Mas esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele me fornece apenas duas coisas. Ele me fornece o espaço em função do tempo. O que significa isso? Isso aqui, ó. Após 1 hora, quantos quilômetros eu andei? Após 2 horas, quantos quilômetros eu andei? Nesse caso, a gente não está usando quilômetro, está usando metro em segundos. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Após 1 segundo, quantos metros eu percorri? Após 2 segundos, quantos metros esse cara percorreu? Mas agora a pergunta do exercício é:
crie uma nova expressão para me dar a velocidade. Agora eu quero o valor da velocidade. Não quero, ó, não quero mais o espaço por tempo. O espaço por tempo eu tenho. É esse cara aqui, ó. Agora eu quero uma expressão para me dar a velocidade. Quem é o camarada que vai poder me explicar qual função pode me dar a velocidade agora em cada intervalo de tempo? Se eu acabar a aula com isso aqui bem caprichado, aí vocês vão andar em tudo. Aí vai ficar fácil, pessoal. Tem a ver com derivada? Perfeito, tem a ver com derivada. Mas por que que eu sei que tem a ver por derivada? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar espaço por tempo e marcar 2 pontos aqui, ó. 2 pontos, eu tenho o que eu chamo de velocidade média, que é a reta secante. Lembra, ó? Velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Mas se eu pegar e conseguir levar essa reta secante para tocar um ponto só, ela vinha aqui e pegar em um pontinho só aqui, ó. E eu pegar essa mesma reta agora e carregar ela aqui para cima, e essa reta agora, ela começar a vir aqui, ó, e pegar esse um ponto só, em vez de ter uma velocidade média entre 2 períodos, eu passo a ter a velocidade exatamente naquele ponto. É isso aqui, ó. Não, ficou muito desorganizado aqui. Eu passo a ter a velocidade no ponto. Então, o que é a nossa velocidade exatamente no ponto, pessoal? É a velocidade exata. Quando eu falo a velocidade exata, é como se eu estivesse falando assim para você, quando eu peguei aquela descida de Ribeirão, que eu estou quase chegando e tem um radar, qual é a minha velocidade exatamente naquele ponto? Isso é a velocidade exata. Então aqui, ó, eu tenho a velocidade no ponto, a velocidade exata, chamado também de velocidade instantânea. E quem me fornece isso tudo não é mais uma reta secante, é uma reta tangente. E quando eu falo em reta tangente, eu estou falando em derivada. Pronto. Agora dá para a gente brincar um pouco. Então agora eu não quero mais o espaço pelo tempo. Se eu quisesse o espaço pelo tempo, ó, eu ia usar essa fórmula aqui, ó, 20t menos 5t ao cubo. Agora eu quero encontrar uma expressão que me dê a velocidade. Então eu vou ter que derivar isso daqui, ó. Quando eu derivar isso daqui, eu vou encontrar a expressão que eu tanto preciso. Então, qual que é a nossa derivada de 20t menos 5t ao cubo, moçada? 20 menos 15t quadrado. 20 menos 15t quadrado. Perfeito, ó. Essa expressão, ela me fornece a velocidade. Então, agora eu vou trocar essa letra de x' por v. Isso aqui, ó. Pessoal, e olha que bacana. Agora eu consigo, presta atenção que interessante. Agora, se eu colocar o número 1 aqui, ó, no lugar do t, eu tenho a velocidade, não mais o espaço, exatamente em 1 segundo. Se no lugar do t eu colocar o número 2, eu tenho a velocidade exatamente em 2 segundos. Se eu colocar o número 3 aqui, eu tenho a velocidade em 3 segundos. Se eu colocar aqui, ó, o número 1 nessa expressão aqui anterior, ó, agora eu tenho o espaço em 1 segundo.
Se eu colocar o número 2 aqui, eu tenho um espaço em 2 segundos. Então, repara que essa aqui me dá espaço. A de cima me fornece velocidade. Pronto, ó. Essa é a expressão da velocidade em função do tempo. Expressão da velocidade em função do tempo. Só desculpa uma coisa ali, pode rever a derivada ali? Ficou 20 menos 15t ao quadrado. 15? Eu perdi o 15 ali. Ah, beleza. Ó, aqui a gente fez o seguinte, ó. João pegou o 3, ele caiu multiplicando o 5. 3 vezes 5, 15. Aí a gente Beleza. tirou 1 do expoente, deu 2. Ficou quadrado aqui em cima. Legal, valeu, obrigado. Beleza. T ao quadrado. Pronto. Pronto, pessoal. Agora a gente vai calcular aqui. Eu vou fazer uma com vocês e vou dar um tempinho para vocês quebrar a cabeça na 2 aí, só para vocês pegarem ideia. Qual a velocidade instantânea em 0,5 segundos? Exatamente em meio segundo. Agora a nossa pergunta aqui é outra, ó. É a velocidade instantânea. Então, cuidado, ó. Eu vou escrever para quem se perdeu entender certinho. A pergunta não é qual é o espaço. Não está perguntando isso. A pergunta não é qual é a velocidade média. Também não está te perguntando isso. A pergunta é qual, vou até colocar de outra cor, qual é a pergunta? Qual é a velocidade instantânea no ponto? Se ele tivesse perguntado aqui de novo, ó, qual é o espaço, você iria jogar aqui. Se o exercício tivesse te perguntado qual a velocidade média, você iria colocar aqui, ó. Só que agora ele te perguntou qual é a velocidade no ponto. Então, você vai colocar a derivada de x igual 20t menos 5t ao cubo. E qual foi a derivada que nós encontramos? 20 menos 15t ao quadrado. Pronto. Agora, o que eu faço aqui? Eu coloco no lugar do t o número 0,5, porque eu estou querendo calcular ela. Vou fazer o item 1 para vocês. Vai ficar 20 menos 15 vezes. No lugar do t eu coloco meio. Tudo isso ao quadrado. E aí eu faço as contas, vamos ver quanto que deu. Quem fez aí? $16,25. 16,25. Todo mundo fez, tá de acordo aí? Eu não testei não, viu, pessoal? De acordo. Maravilha. Agora, olha aqui, ó, vamos fazer uma comparação rápida aqui do lado, ó. Deixa eu até tirar o negócio aqui da telinha, vou passar aqui para baixo. Se eu tivesse calculado a velocidade média de meio até 1,5, eu fiz esse resultado aqui, ele tinha dado quanto? Ó, de meio até 1,5. A gente fez aonde? Deixa eu achar aqui na nossa lousa. Aqui é de 1. Aqui, ó, de meio até 1,5 deu 3,75, ó. De meio até 1,5. 3,75. Vamos marcar esse resultado aqui. Metros por segundo. Guarde isso aí. Agora, a velocidade no ponto instantâneo. Qual ponto? No ponto 0,5. Essa velocidade aqui, ela deu 16,25. Ela deu muito maior. O que significa isso? Que o carro, nesse ponto, ele estava mais rápido e depois ele foi diminuindo a velocidade dele. Porque para ele ter chegado em 3,75, significa que em algum momento ele reduziu muito essa velocidade. E teve realmente esse momento, que foi o momento quando ele trocou de sentido, ó. Ele foi,
Aqui ele chegou a velocidade dele a 0 e foi descendo o valor dele aqui. Peraí aqui. Pronto. Aí, ó, posso deixar para vocês fazerem a questão 2 e a questão 3, moçada? Ou vocês querem que eu faça mais uma para tirar dúvidas? Se tiver com vergonha, pode me chamar no chat aí. Agora chegou a hora. O primeiro vai ganhar meio ponto, que vai me explicar também. Lembra que vocês falaram para mim que esse objeto trocou de posição mais ou menos aqui, ó, nesse ponto? Aí vocês jogaram aqui, a Vitória jogou 1,3, o João jogou 1,2, mais ou menos isso, ó, vocês fizeram? Como que vocês iriam encontrar esse valor exato para mim? Esse valor aqui, ó, exatamente que esse objeto trocou de posição. Meio ponto, para quem conseguir me ajudar nisso. Vou dar 5 minutos para vocês pensarem nessa questão 10 aqui, ó. Eu fiz por tentativa e erro. Não, vamos fazer por conta mesmo. Vamos ver se vocês Ah, conseguem quebrar a beleza. cabeça um pouquinho. Provar, assim, exatamente o valor. Com bastante aproximação. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se alguém já respondeu aqui no chat. 2 respostas, ó, vamos ver. O Diogo chegou no valor 1,15 aqui. Diogo, como que você chegou no 1,15? Sim, eu fui colocando os valores na calculadora, tipo assim, 1,1, 1,2 e 1,3. Aí Certo. depois, Ah, você foi também por tentativa e erro. Mas vamos tentar por conta. Vamos ver se alguém conseguiu. Se eu fizer o cálculo lá usando como meu, minha, meu espaço final lá, que é 2, menos o espaço inicial, que é 0, dividido pelo meu tempo aí final, pelo inicial, né? Que eu vou chegar lá, que dá os 40 menos 40 aqui, 40 dividido por 2, 20. Não, tem alguma coisa errada aqui. Não, Eu tô ô João, chegando você só usa essa conta de divisão quando você estiver encontrando uma média. A palavra divisão, ela te dá uma média de intervalo. Ô, Júnior, Oi? eu cheguei no resultado de 1,14. Como que você chegou? Eu igualei a velocidade a 0 e descobri o T. Boa! Quem que é que tá falando aqui? É o Davi. Davi, perfeito, cara. É isso mesmo. Parabéns. Pessoal, é o seguinte, a gente precisa perder medo da física para aprender a interpretar o que ele está falando. Quando ele fala, ó, quando eu coloco para vocês, vamos brincar um pouco com a fórmula aqui, ó. Se eu pegar essa fórmula aqui para vocês, essa que a gente estava trabalhando, e no lugar do T eu colocar 1 e colocar 1,
Eu vou descobrir o espaço após, olha bem, eu vou descobrir o espaço após 1 segundo. Se eu colocar 2 no lugar do t e colocar 2 no lugar do t, eu vou descobrir o espaço após 2 segundos. Se eu mudar essa fórmula com vocês e colocar a fórmula v é igual a 20 menos 15t ao quadrado, se eu colocar o número 1 aqui, agora eu encontro a velocidade após 1 segundo. Se eu colocar o número 2, eu encontro a velocidade após 2 segundos. Mas olha o que eu vou mudar com vocês agora. Eu vou fazer o caminho inverso. Se eu perguntar para vocês após quanto tempo ele estava numa velocidade de 30 metros por segundo, repara que agora eu te dei a velocidade, que é de 30 metros por segundo, e quero saber o tempo. Então agora eu vou deixar o t e no lugar do v eu vou colocar o 30. Percebe que eu voltei agora o caminho? Eu tenho que entender a pergunta. Ó, de novo. Esse cara estava andando. Em algum momento ou vários momentos, ele deve ter chegado numa velocidade, por exemplo, de 80 km por hora. Se eu te perguntar em qual instante, instante quer dizer tempo, ele teve uma velocidade de 80 km por hora, eu estou pedindo para você pegar o 80 e colocar aqui, ó, e descobrir o valor do seu t. É isso que a gente está buscando no exercício. Então, nessa atividade aqui, pessoal, aqui ele está perguntando o instante que a velocidade da partícula é zero. Olha essa frase com bastante atenção e carinho aqui, ó. Eu quero saber o instante. Se eu quero saber o instante, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o tempo em que a velocidade da partícula é zero. Olha a outra informação que eu tenho. Eu tenho que a velocidade é zero. Se eu tenho que a velocidade é zero, ó, eu tenho que meu v é igual a zero. Então, eu estou falando com tempo e velocidade. Eu preciso de uma expressão, ó, eu preciso de uma expressão que me forneça a velocidade em função do tempo. E essa expressão é essa daqui, ó, 20 menos 15t ao quadrado. Pronto, agora acabou o exercício. Eu vou vir aqui, ó, no v, que foi a velocidade zero, vou colocar o zero. Vai ficar 20 menos 15t ao quadrado. E a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Eu vou deixar a letra de um lado, número sozinho do outro. Então, eu vou passar o menos 15, ó, para lá. Vai ficar 15t ao quadrado é igual a 20. Agora, eu preciso, pessoal, isolar o nosso t. Tá? T ao quadrado, eu vou deixar o t sozinho. Então, eu vou deixar t ao quadrado é igual a 20 dividido por 15. Alguém fez aí, pessoal, para me dar uma força? Quanto que deu 20 dividido por 15? Prometo que amanhã eu deixo a calculadora aqui do lado. 1,3333. Isso. Aí eu vou aproximar isso daqui para 1,34. Ó. Quando dá dízima periódica, a gente aproxima. Agora, eu não quero o valor do t ao quadrado, eu quero o valor do tempo. Ó. É esse tempo que eu quero descobrir. Então, como aqui é uma potência, a operação inversa da potência é a raiz. Ó. Eu vou tirar qual é o valor da raiz quadrada de 1,34, que deu como resultado aí 1,15 segundos. Pronto, ó. Então, aquele resultado que o João chutou como 1,2, o valor exato dele é 1,15, que é esse número aqui, ó. Aqui. Agora, ó, esse valor aqui, pessoal, é essa reta tangente aqui, ó. Olha como que tudo faz sentido. Eu prometo que eu vou parar a aula agora para vocês poderem respirar um pouco, ó.
Olha como que tudo faz sentido. Eu tenho um gráfico que é o meu espaço pelo tempo. Essa reta tangente aqui, ó, como ela está pegando um ponto só, ela não está pegando 2 pontos, ela me dá a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? A velocidade no ponto. E o que significa isso? Que a inclinação dessa reta é zero. Quando a inclinação é zero, significa que a minha velocidade no ponto é zero. Então foi isso que eu fiz, ó. Eu descobri uma equação para cá, que era 20 menos 15t². Coloquei o meu v igual a zero, ou seja, a inclinação da reta tangente aqui é zero. E descobri qual é o valor do tempo exato aqui, que ela chegou com 1,15 segundos. Eu sei que parece uma loucura, pessoal, para alguns isso, mas vocês conseguiram perceber aqui, ó, que com um único gráfico eu consigo descobrir qualquer espaço, qualquer tempo, qualquer velocidade que eu queira no gráfico. Eu consigo pegar isso e determinar de uma forma muito fácil. E é isso que a gente finaliza aqui na questão 11. Relacione o valor que você encontrou, o valor do gráfico, com o valor que você encontrou anteriormente. É esse valor aqui, ó, que você acabou de encontrar. Você veio aqui e traçou esse resultado aqui, ó. Esse valor aqui de 1,15, o que ele faz comigo? Ele me fornece o momento que a velocidade foi zero. Pronto, pessoal. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou deixar para amanhã. Quem quiser ir adiantando, vai adiantando somente o trabalho, tá? Mas eu vou dar um prazinho para vocês me entregarem até domingo, mas pode ir adiantando esse trabalho. E amanhã também eu não vou ficar 1h30 falando com vocês, não. Eu vou explicar essa parte aqui que faltou da aceleração e eu vou deixar vocês finalizarem esse trabalho aqui, ó, para me entregar no domingo. E eu vou dando apoio para vocês também por videoaula, ó, tá? Até aqui, pelo menos. Então, quem quiser já ir adiantando o trabalho para me trazer alguma dúvida, fica à vontade, tá? Esse trabalho 1 nosso aqui. Aí eu vou dando só algumas dicas para vocês, mas é muito importante, pessoal, que vocês tentem quebrar a cabeça na hora de fazer o trabalho. É só na dificuldade que a gente começa a enxergar onde que a gente está errando. Então vai, brinca, faz um exercício ou outro, traz a dúvida para mim, eu te dou uma dica, e aí a gente vai conseguir acertando esses ponteiros, tá bom? Aqui, pessoal, amanhã eu explico a parte para vocês dessa parte de aceleração, tira algumas dúvidas de vocês, aí se vocês já quiserem se sentir preparados, a gente faz uma provinha na próxima semana, senão eu já entro em outra matéria e a gente joga um pouquinho para frente, tá bom? Da aula de hoje, moçada, tem aluno com dúvida? O João levantou a mão aqui, vamos ver. Só deixa eu te perguntar uma coisa do trabalho. Tem como você pôr lá na primeira página? Eu estava dando uma olhada e eu estava com dúvida ali se no primeiro exercício centímetros ou se era para ser metros e teve algum erro. Teve erro, sim. É metro, é metro. Porque ele tá falando de dimensão de uma piscina, tá? Pessoal, bem olhado aqui, ó. Arruma aí para mim, ó. Metrinhos aqui. Tá certinho agora. Aí também vocês podem me chamar no Zap se vocês acharem alguma dúvida. Eu não vou nem apagar, pessoal, essas apostilas. Eu vou mandando elas com as anotações da aula, porque dá um trabalhinho aqui. Eu vou exportar ela aqui agora para vocês. Quer ver? Exportar, compartilhar. Eu vou exportar toda ela, aí depois vocês só olham na anotação da aula. Deixa eu jogar aqui para vocês agora, quer ver? Pronto. Tá aí, pessoal. Essa é a nossa anotação. Então, amanhã eu aguardo vocês. Amanhã é a primeira aula, não é? Ou a segunda também? É a segunda. Ai, que triste. Mas tá bom. Amanhã eu seguro vocês. Aqui na segunda aula vocês já estão tudo cansados, né?
Meninos, então tá joia, tá? Ó, obrigado por vocês terem assistido a aula e tiver dúvida pode me chamar pelo Zap que eu vou mandando um áudio para vocês e a gente vai entrando num acordo aí. Ó, uma boa noite para vocês, tá? Qualquer coisa pode me chamando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat. Boa noite, Júnior. Obrigadão, um abraço. Ô, João, boa noite, meu querido. Valeu, Juninho. Boa noite, Juninho. Até Valeu, mais. boa noite, moçada. Ô, Juninho, boa noite, meu querido. Com Deus. Ô, boa noite, Murilo. Ô, professor, Oi, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. claro. Como eu entrei segunda-feira, eu perdi umas listas que você passou nas semanas anteriores, mas o pessoal tinha me mandado pelo Zap. Aí eu fui e fiz. Ótimo. Você já tá com Ava também? Pode me postar lá se teve alguma já para enviar. Então, uma eu já enviei para o senhor hoje. Ótimo, perfeito, Maíra. Aí a outra eu não achei. Aí o senhor pode reenviar pelo grupo, por esse Envio, grupo que o senhor mandou hoje? envio sim, eu mando para você. Me chama no Zap só para me lembrar no particular que eu te envio, pode ser? Só para eu ver. Você me mostra qual lista você tem, só para eu ver qual lista tá faltando, Tudo bem, perfeito, então. tá? Você conseguiu acompanhar mesmo faltando uma semana, ô Maíra? Não consegui, eu tava dando umas. Eu trabalho durante o dia, mas eu tava dando umas olhadas. Eu já vi, tipo, suas aulas, os vídeos que você postou no YouTube e tal, e deu tempo. Aí, tipo, deu pra acompanhar, ok. Ah, não, show de bola. Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Maravilha, obrigada, hein? Tchau, tchau, Maíra. Tchau, boa noite. Boa noite.